Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso de formação. Nós estamos estudando o evangelista Mateus. Hoje nós vamos então estudar o capítulo 2 de Mateus. Para vocês que estão acompanhando o nosso curso, o evangelho de Mateus ele é composto de duas introduções. Os capítulos 1 e 2 representam a primeira introdução, os capítulos 3 e 4 uma segunda introdução. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, portanto ainda dentro da primeira parte introdutória de Mateus. Para entender o evangelho de Mateus tem que entender o objetivo da comunidade que escreve, que é mostrar que Deus está presente com os cristãos, Ele é o Deus conosco e é o mestre da justiça. Mateus escreve para o grupo de judeus que estão se convertendo e ele quer mostrar que Jesus Cristo ele faz parte da história da salvação. Ele é o Messias previsto pelos profetas e nele vai acontecer aí o cumprimento das promessas abraâmicas e também ele é aquele que vem depois de Davi, ele é o Messias esperado. É dentro dessa lógica que nós temos que entender. Por isso que no capítulo 2 vão aparecer 4 profecias, todas elas realizando-se em Jesus. A primeira no capítulo 2, versículo 6, que é a profecia de Miqueias: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então essa é a profecia de Miqueias. Depois nós temos uma segunda profecia, que também, segundo Mateus, está realizando em Jesus, que está em Mateus 2,15, do Egito chamarei meu filho. Essa é a profecia de Oséias. Depois nós temos a profecia de Jeremias: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem, né? Essa é a profecia de Jeremias que está em Mateus capítulo 2, versículo 18. E a última profecia, que o Mateus chama a profecia dos profetas, ela não está em um lugar específico, mas é em vários profetas, e ele será chamado Nazareno. Muitos dizem que essa profecia aí, ela está presente em Isaías 11, versículo 1. O que é importante observar é que num capítulo como 2, nós temos 4 profecias. É como se o Mateus estivesse dizendo para aqueles que estão recebendo o seu evangelho que Jesus é, portanto, o cumprimento de todas as profecias que estavam presentes no Primeiro Testamento, alguns chamam aí de Velho Testamento. Esse é um dado importante. Vamos tentar entender os pontos principais desse capítulo 2. Já falei para vocês que o importante mais do que a questão histórica é a questão teológica, é a questão da mensagem. E aqui eu começo, portanto, abordando aqui a questão da estrela. Uma estrela que aparece aí para os magos. Esses magos, hoje nós sabemos, quando Mateus escreve, ele não fala a quantidade de magos. Depois, lá no século VII para o século VIII, um monge chamado Beda, o Venerável, na Inglaterra, vai apontar aí que eram 3 magos, vai dizer o nome deles e até também que eram reis. O evangelho não coloca sobre a quantidade de magos, nem qual era aí a função desses magos. A ideia básica aqui é outra que vocês vão ver daqui a pouco, tá bom? O número 3 aí é por causa dos 3 presentes. Mas vamos lá. A estrela, ela apareceu para os magos. E essa estrela ela tem uma função teológica muito importante. A estrela aqui, primeiro, é a fé que nos conduz até o menino Jesus. E essa estrela apareceu para estrangeiros, para povos de outros lugares, não para os judeus. Esses povos de outros lugares estavam mais atentos do que os próprios judeus. É aqui uma crítica de Mateus aos judeus que não estão conseguindo enxergar Jesus Cristo. A estrela, portanto, é a fé que brota de fora. E é interessante, desde o primeiro momento, os povos estrangeiros conseguem reconhecer Jesus como rei, Jesus como Messias. Isso é um ponto fundamental. A estrela, então, é essa fé. A estrela, portanto, é a luz de Deus a iluminar o nosso caminho até a manjedoura. Essa é aí a mensagem teológica que o Mateus ele quer nos dar. Isso é um ponto fundamental para a compreensão aqui dessa estrela. Uma estrela que apareceu para todos, mas somente os estrangeiros, povos estrangeiros, estão reconhecendo nela a luz de Deus que nos conduz até o menino Jesus. É fundamental essa questão aqui. Uma outra coisa importante é
que lá no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, um profeta chamado Balaão, ele anunciou aí a vinda do Messias, do Cristo. Quer dizer, povos estrangeiros reconhecendo mais o Messias do que o próprio povo judeu. Então a estrela, justamente ela vai em direção ao estrangeiro que está muito mais atento às coisas de Deus do que os judeus nesse momento. Então não esquecer desse ponto aqui. Os judeus não reconheceram Jesus por primeiro, está dizendo Mateus, mas foram pessoas de fora. O que mostra aqui uma crítica aos judeus na época em que o Mateus está escrevendo, que ainda não reconhecem Jesus Cristo como Messias. É como se o Mateus estivesse dizendo, ainda até hoje, o Messias é reconhecido pela igreja, mas não é reconhecido pela sinagoga. É reconhecido pelos estrangeiros e não pelos judeus. É um dado muito interessante. É uma fé que vem de longe, e interessante que os de longe estão atentos a essa fé, e os próximos a Jesus, os seus compatriotas, são indiferentes a essa fé, a essa estrela que brilha na frente deles. Um outro recado é que esses magos procuram primeiro o Herodes, até então chamado rei dos judeus. Aqui uma outra crítica do Mateus. Para Mateus, o Herodes não é o rei dos judeus, ele é um rei usurpador do trono, nem judeu ele era. E aqui então ele representa o reinado, ou os reinados que estão vinculados ao poder, à dominação, aos faraós, aos césares da vida que oprimem. Ele não é um verdadeiro rei. Por isso que os magos falam, nós vimos a estrela, onde vai nascer o rei dos judeus? Os magos estão dizendo isso para aquele que se dizia rei. O Herodes é o arquétipo, é o modelo do rei opressor, dominador, usurpador, diferente do reinado de Jesus. Portanto, o Herodes representa aqui o mal nessa história. É essa a crítica que o Mateus está dizendo. Portanto, quando os magos vão até o Herodes, a estrela desaparece, porque a estrela só brilha quando ela está longe do mal. O mal, ela tenta aí ofuscar a estrela de Deus. Quando os magos saem do mal, sai de Herodes, a estrela volta a aparecer de novo no texto. Isso é um dado muito interessante. Jesus, vai dizer o Mateus daqui a pouquinho, Jesus é o rei que vem libertar o seu povo, não escravizar como Herodes, não escravizar como os augustos, como os faraós do Egito e assim por diante, tá? Isso é um dado muito importante para nós. Vamos continuar aqui na ideia do Mateus para a gente entender. Então ele já fez a crítica ao povo judeu, depois ele faz a crítica aí ao rei Herodes, aos reis opressores, apresentando Jesus como o verdadeiro rei, não o rei que veio para dominar, mas o rei que veio para libertar. Interessante, o Herodes não vai adorar Jesus Cristo, ele pede que os magos façam isso e depois avisem ele. Por quê? Aqui um dado muito interessante, por mais que o mal ele trapaceie, ele minta, uma coisa que o mal nunca faz é adorar Deus. O mal, ele não admite adorar Deus. O Herodes é aí o modelo de mal, ele não aceita ir adorar o verdadeiro Deus, o verdadeiro rei. Então ele manda emissários, no caso aqui, os magos, tá bom? Outro dado importante que o Mateus quer falar nessa questão do Herodes aqui, mas um dado teológico. Por mais fortes que sejam o rei da terra, eles não podem se opor aos planos de Deus para salvar os homens. Deus mandou seu filho para salvar os homens, não tem nenhum plano do mal que vai impedir isso acontecer. Deus é maior do que o mal, o bem é maior do que o mal. Então Herodes pode fazer todas as estratégias para tentar silenciar Jesus Cristo, como foi o caso de matar as criancinhas, mesmo assim o bem vai continuar vencendo. Em relação a Belém, Belém é a cidade de Davi, já dizia o Miqueias que seria a cidade do nascimento também do próximo Messias, portanto ali vai nascer a figura de Jesus Cristo, tá? Aí nós vamos entrar na questão dos magos. Os magos chegam e vão dar 3 presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro, nós vamos de novo esquecer a questão histórica, vamos entrar na questão da mensagem teológica. O ouro, o Mateus está dizendo para nós que Jesus Cristo, ele é Deus, tá? Desculpa, porque ele é rei. O ouro representa que Jesus é rei, porque os reis recebiam ouro de presente. Depois ele recebe um incenso. O Mateus está dizendo para nós que Jesus é Deus. Depois ele vai receber a mirra, que era uma espécie de óleo feito de uma planta para colocar nos corpos dos defuntos. Quer dizer que Jesus é humano, que ele vai morrer inclusive para nos salvar. O Mateus está dizendo, portanto, que Jesus é Deus,
que ele é rei, mas que ele também é humano e que vai morrer para nos salvar. Isso é um dado muito importante. O São Jerônimo, inclusive, vai fazer essa mesma leitura lá no século V, século IV para o século V, em relação a esses três presentes. Então, diante desses presentes, nós temos aí três mistérios. O mistério da morte no homem, que é a questão da mirra, da ressurreição em Deus, que é aí o incenso, e o poder de julgar, que é o poder de rei de Jesus Cristo, tá bom? Então são os três presentes que vão aparecer aí. O interessante é que os magos ali, eles veem apenas uma criança fragilizada. Eles veem uma criança, mas adoram Deus. Em Jesus, o mistério do homem, Deus está dizendo para nós, o Mateus. Quando os magos recebem aí em sonhos essa ideia de que deveriam pegar um outro caminho, o Mateus, e não voltar ao Herodes, o Mateus quer dar outro recado teológico para nós. Ele quer dizer que aquelas pessoas que um dia adoraram Jesus como Deus, não pode voltar pelo mesmo caminho, não pode viver o caminho do mal, que é o Herodes, não pode retornar ao mal, que é o Herodes, o pecado. Aqueles que fizeram a adoração de Jesus Cristo têm que tomar outro caminho para voltar à sua pátria. Qual é a pátria do ser humano? O Gênesis, o paraíso. Os que adoraram Cristo só tem o céu como medida, não pode voltar atrás mais. É um povo convertido, é um dado importante aí. Deus vai aparecer em sonhos para o José, para dizer para ele ir para o Egito, porque o Herodes vai procurar matar Jesus. Por que sonho? Porque por mais que o homem seja voltado para Deus, parece que ele está sempre dormindo, sempre inerte. O sonho era uma maneira do povo judeu falar que Deus comunicava com ele. Lembra a história do José no Egito? Então Deus fala através do seu anjo. O anjo é sempre uma ação de Deus, e dos sonhos também, para dizer que o homem está sempre dormindo. Você vai lembrar de Jesus com os apóstolos. Jesus, enquanto está rezando, os apóstolos estão dormindo. Esta é uma realidade do homem, está sempre dormindo diante de Deus. Deus precisa nos despertar, e Deus nos desperta. Deus não quer que cada um de nós fiquemos aí dormindo. E o José vai então para o Egito. Por que para o Egito? Porque aqui o Mateus quer dizer que Jesus vai cumprir então o papel de um novo Moisés. Porque o Moisés sai do Egito para libertar o seu povo. Jesus vai para o Egito e vai sair do Egito depois para libertar o seu povo. Uma nova libertação. A libertação da morte, a libertação do pecado. Esse Jesus então ele vai cumprir um papel de um novo Moisés. É um novo êxodo. O que o Mateus está fazendo aqui é lendo textos do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. Sejam textos dos profetas, das profecias, ou sejam textos do Êxodo. O Mateus está nos apresentando Jesus como Deus libertador. Vocês vão ver isso mais para frente. Mas aqui tem um outro dado teológico importante do Mateus. Qual é o dado teológico? Da mesma forma que o Egito foi condenado por oprimir o povo, Deus escolhe o Egito para cuidar do seu filho. Então o Egito é o lugar que vai acolher o seu filho. É como se Deus tivesse misericórdia do Egito, porque também o Egito é filho de Deus. Então o Egito é perdoado por Deus por ter oprimido o povo judeu. Esse mesmo Egito que oprimiu o povo judeu é o mesmo Egito agora que salva o Filho de Deus. É uma leitura muito bonita da misericórdia de Deus em relação aos pecadores que o Mateus está fazendo aqui também. Aí tem a história da matança das crianças. O que o Mateus está lendo aqui é a história do Moisés e colocando essa história na pessoa de Jesus, porque o faraó matou criancinhas também, da mesma forma que o Herodes agora é o novo faraó, matando os inocentes para poder pegar Jesus Cristo. O faraó queria matar os judeus, tentando aí eliminar o Moisés. O Herodes quer eliminar os judeus para pegar Jesus Cristo. Então o Mateus está lendo um texto do Primeiro Testamento, da morte dos inocentes, e está fazendo isso acontecer em Jesus. Moisés sobreviveu para libertar Israel do Egito, Jesus vai sobreviver para libertar todos também aí da nossa vida de escravidão. É isso que está apresentando para nós a figura do Moisés. Depois, do Mateus, melhor dizendo. Depois, o texto termina com a volta de Jesus, em sonho novamente, que Jesus Cristo deveria voltar para Israel, e ele vai voltar, mas não para a Judéia, ele vai para Nazaré, como diz aí o próprio Mateus, para se cumprir as escrituras que os profetas diziam, né, que ele era o Nazareno. Depois nós vamos explicar um pouco mais o que significa esse ser nazareno. Isso é um dado muito importante para nós. É isso aí, espero que tenha gostado. Até o próximo programa sobre o Evangelho de Mateus.